o que o pai precisa entender é que o filho tem que aprender. E para ele aprender, você tem que ensinar. Sim. E aí, você já reparou? A gente escolhe uma boa escola para o filho. A gente se preocupa com a alimentação dele. O que ele vai comer. A gente se preocupa. Eu não posso traumatizar meu filho. Tadinho, se isso. Só que muitas vezes a questão espiritual dos nossos filhos a gente não alimenta. A gente não ensina. Não se preocupa tanto e aí a gente quanto pensa deveria. assim, mas ele é tão pequenininho, ele não vai entender. Ou, mas eu não sei nada de Bíblia, eu também não lia quando eu era pequeno, que história que eu vou contar para o meu filho? E ali a gente vai de desculpinha em desculpinha. E uma educação por princípio, ela é muito além de uma leitura de história bíblica. Muito além. Trazer aplicação prática. Então, em casa a gente tinha, por exemplo, o mês da obediência. Fazemos devocionais todos os dias. Aí eu já te dou a deixa para você falar até do... O canal surgiu por causa dos devocionais que ele fazia com as crianças. O canal dele. Sim, porque os meninos vendo essa nossa dinâmica de vida familiar, eles falaram assim um dia, o Davi estava com 4 anos de idade, ele olhou para mim e falou assim, papai, as outras crianças têm o que a gente tem? Eu falei, o que, filho? Isso de aprender a Bíblia, de ter essas experiências de colocar em prática tudo isso que a gente tem aprendido, elas têm isso, papai? Eu falei assim, filho, infelizmente, os pais ainda não se despertaram, a maioria deles não tem. Aí ele fez uma carinha triste assim, falou assim, e não tem como a gente ajudá-los? De alguma forma? Vamos ajudar essas crianças, papai, eles precisam disso. Eu falei assim, como? Como que a gente vai fazer isso? São muitas crianças ao redor do mundo. Ele falou assim, e se a gente gravar o nosso devocional e colocar no YouTube? E na época estava surgindo essas questões. O YouTube estava começando lá no Brasil a se 2016. desenrolar. Imagina. E só com, né, começou a crescer com coisas que nada a ver, né? Só com coisas que influenciavam negativamente as crianças. Uhum. E aí eu falei assim, legal, uma boa ideia, vamos começar. E começamos com o Que Discípulos, que veio trazendo essa... Começou do zero. E começamos com um celularzinho, gravando. Então vamos fazer o seguinte, vocês GoPro, contam... lembra? Tinha uma GoPro, o Tem celular, uns vídeos, escuro pra caramba. Uhum. Escuro. Daí aí eu falei assim, então vocês vão contar a história e eu vou gravar vocês. E aí eles começaram a contar, e aí eu fui ajudando eles, aí a gente foi criando pequenos roteiros para ir facilitando e foi indo. E não existia um mundo... Não. Tinha pouca coisa assim com relação a isso. Eu acho que hoje ainda a forma, o estilo, o jeito que eu trago para as crianças é difícil de encontrar. São poucos. É muito difícil Material de encontrar. cristão são poucos. Você abriu o... Desculpa te interromper. Você abriu o YouTube e já colocou o nome. O Mundo de Otávio, sim. Que eu já estava rodando com o ministério no presencial, em acampamentos, em congressos, em EBFs. Eu falei assim, vamos levar então o Mundo de Otávio para o YouTube. E ele usava bonecos, né? Os meninos amam super-heróis, então ele usava os bonecos. Bonecos Não, da eu Marvel, vi da DC os Comics, vídeos. do Atrás Superman, um do monte de Homem-Aranha, do bonequinho ali, Batman. né? Então tem sempre os bonecos lá. Porque a gente só conta o quê? Davi Golias, Jonas? Não, era Senaqueribe, o rei Ezequias. E aí muitos pais começaram a me mandar mensagem falando assim, você tá mudando a forma de brincar dos meus filhos. Eles estão brincando, estão pegando lá o Homem-Aranha, o Batman, estão fazendo personagens bíblicos. Esse aqui é Moisés, esse é Josué, esse não sei... Pô, legal, né? É muito legal. Porque Uma você boa dá pessoa começa a fazer os personagens bíblicos para criança. Não tem, gente. Não tem. O que tem é muito raro, é muito feio Já e é muito caro. Uma ideia assim bem aleatória, uma crise de quadrinhos, histórias em quadrinhos. Eu comecei com histórias em quadrinhos. Eu tenho histórias em quadrinhos. Olha só. O Mundo de Otávio em quadrinhos. Em quadrinhos. Aham. Não está aqui. Não está aqui. Você não trouxe. Porque acabei não trazendo. Mas tem, quem quiser procurar. Tem, parou. Pra venda não tem mais, você acredita? Pra venda não tem mais. Eu parei. Quando começou o Instagram, começou o YouTube, a gente começou a fomentar o YouTube, eu parei com as gibis. Porque começou... o Brasil é de crise em crise, né? Então aí veio uma grande crise, os patrocinadores deixaram abrir mão e ficou muito difícil de fazer. Caro, papel, imprimir, enfim, um monte de coisa. E aí eu falei assim, e tava inviável, tava alcançando poucas pessoas. Com
a tecnologia vai aos longe. confins da Terra, né? Eu falo, quando eu abro a live, eu falo assim, ó, e quem sabe você que está aí fora do planeta, sei lá, você tá na NASA assistindo,